E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Hoje nós vamos trabalhar com função polinomial de segundo grau. Então a gente já vai finalizando a parte de funções, claro que ainda falta algumas coisas, mas já estamos caminhando para o final. Eu vou separar esse vídeo em dois. Por quê? Função polinomial de segundo grau, ela é um pouco extensa, então eu vou passar a parte mecânica hoje e a parte contextualizada depois num outro vídeo, beleza? Eu espero que vocês consigam entender melhor assim, ok? Então, se você acabou de chegar aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar o canal, para ajudar que a gente continue fazendo o trabalho que a gente já faz, beleza? Então, bora para a aula. A gente já falou em outros vídeos de função que função, na verdade, é uma equação, digamos assim, com duas variáveis, onde uma variável depende do valor da outra. Já avisei antes, certo? Se você não lembra, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Sempre você vai ver esse termo aqui, f de r em r. O que é isso? Quer dizer que o domínio é real e a imagem que vai se encontrar também é real. Então, eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O formato da função, a lei de formação da função quadrática é essa, onde a, b e c são números reais, né, pertencem aos números reais, e o a é diferente de zero. Eu até comentei isso lá na equação de segundo grau, tá? Seria legal você dar uma olhada também, então não esquece não. Em equação de segundo grau, eu cheguei até a comentar com vocês, se faltar o b não tem problema, faltar o c não, mas o a não pode faltar. Por que não pode faltar o a, né? Porque o a é o termo que está no x ao quadrado, e o x ao quadrado é o que determina o grau da função. Então, se eu tiro ali o x ao quadrado, a função deixa de ser do segundo grau. Como eu disse, a função de segundo grau, ela meio que herda, absorve alguns tópicos da equação de segundo grau, certo? Então, algumas coisas continuam sendo do mesmo jeito. Por exemplo, como que eu calculo as raízes da função, né? Lembra que raiz é o número que, quando eu substituo no x, o resultado daquela função é zero, certo? Então, das raízes da função, a gente resolve elas por delta e bhaskara ou soma e produto, beleza? São duas fórmulas diferentes. Vamos só dar uma olhada nas fórmulas, apesar que a gente já viu elas em equações. Acompanha comigo. Então, olha só. Daqui, eu já tinha explicado isso antes, lá no outro vídeo, mas, olha, a gente tem a fórmula do delta, dada a função ax ao quadrado mais bx mais c, né, nesse formato, a gente tem o delta, que são usados os coeficientes b, a e c na fórmula. O bhaskara, que é uma continuação do delta, tem professor que coloca a fórmula do delta aqui já de uma vez, aí fica a seu critério. E as fórmulas de soma e produto, que são usadas para a gente encontrar a raiz das funções bem mais rápido, tá? Mas também não é nada que seja novidade. Se você chegou até aqui, nesse ponto, isso para você já não é novidade mais, tá certo? Então, vamos passar para a análise do discriminante graficamente, beleza? Vamos passar para uma análise gráfica, só para você ver uma coisa. Para analisar graficamente, a gente tem que olhar três fatores: o coeficiente A, o coeficiente B e o discriminante delta, certo? Então, a gente vai analisar os três. Primeiro, o coeficiente A. Esse é o mais comum, é o que o pessoal tem mais o hábito de olhar. Então, o que você precisa saber? O A, ele não pode ser igual a zero, certo? Então, ele só tem duas determinações. Ele pode ser maior que zero ou menor que zero. Concorda comigo? Então, quando ele é maior do que zero, ou seja, se o A é um número positivo, a sua parábola fica para cima, ok? Fica com a concavidade para cima. Se, por acaso, o A é menor que zero, a parábola fica para baixo. Então, a gente diz que o A positivo, ele gera para mim uma função crescente.
e o a negativo gera uma função decrescente. Ok? Então, isso é a condição do a, ok? Vamos pensar na do b. Então, o coeficiente b, ele tem 3 variações. Por quê? O b ele pode ser maior que zero. Opa, eu vou colocando a de novo. Ó. O b pode ser maior que zero, pode ser igual a zero ou menor que zero. Certo aí? Então, pensa comigo. Se o b é maior que zero, o que acontece? O b ele é analisado sempre à direita, no primeiro quadrante, tá certo? No primeiro e no quarto quadrante, sempre aqui, ó, que a gente analisa ele. Então, se por acaso você tem um gráfico assim, ó, repara, a partir do momento que a parábola toca o eixo, ela sobe, tá vendo? Como ela sobe, é um sinal de que o b é positivo, tá certo? Ele é maior que zero. Se por acaso, assim que ela toca o eixo y aqui, ela decrescer, ou seja, ela descer, por exemplo, digamos aqui, ó, repara, daqui ela desce. Então, nesse caso, o b é negativo. Tá bom? Então, se assim que ela toca o eixo, ela sobe, o b é positivo. Se assim que ela toca o eixo, ela desce, o b é negativo. Isso acontece tanto na crescente quanto na decrescente. E se por acaso o gráfico ele passa exatamente no meio, assim, ó, a gente diz que a parábola é simétrica ao eixo, então o b é igual a zero, beleza? Então, no caso, se ela passa exatamente no meio, se o vértice dela está no eixo y, então o b é igual a zero, ok? O coeficiente c é o mais simples de se observar. Ele é sempre o ponto onde a parábola toca o eixo y. Sempre. Aquele pontinho é o coeficiente c, tá bom? Então, sempre que você tiver aí, ó, a parábola, não importa a posição dela, vou fazer uma decrescente aqui só para ficar diferente, ó. Aqui. O ponto C é sempre o número que tiver aqui, tá? O coeficiente C. Ele é sempre o número onde a parábola toca o eixo Y, certo? Mas e o discriminante? E o delta? Ele influencia no gráfico? Sim! Lembra que eu tinha comentado anteriormente o seguinte, que o delta pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. São as 3 possibilidades do delta, certo? Então, como que isso interage no gráfico? Se ele é maior do que zero, lembra lá das equações de segundo grau. Quer dizer que a função possui 2 raízes reais, certo? Se ela possui 2 raízes reais, então, nesse caso, a parábola pode ser crescente ou decrescente, tá? Quer dizer que a parábola toca 2 vezes o eixo x, tá certo? Então, se o seu delta é positivo, quer dizer que a parábola toca 2 vezes o eixo x, seja ela crescente ou decrescente. Se o delta é igual a zero, quer dizer que ele só tem uma raiz real, ou as 2 raízes reais iguais, né? Então, a parábola toca uma vez o eixo x, assim, beleza? E se por acaso ele é menor que zero, não tem raiz real, então a parábola não toca o eixo x. O Anderson, eu pensei que era impossível fazer o gráfico se o delta desse negativo. Não, não é não. O gráfico ele ainda existe, o que não existe é raiz real, então por isso que ele não toca aqui, tá certo? A gente ainda tem uma coisa que é extremamente útil depois nos exercícios contextualizados, que é o que a gente chama de vértice da parábola. O que é o vértice? Vértice é a extremidade da parábola, tá? O vértice ele tem 2 fórmulas e eu te aconselho
a gravar essas fórmulas que elas são muito importantes, tá? Que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O que é isso? Graficamente falando, por exemplo, digamos que o cara lança uma bola de basquete, por exemplo, na cesta, né? Digamos que a bola faz um paraboloide. O exercício, normalmente, ele pergunta para você qual o ponto mais alto que a bola atingiu, certo? Então, isso é o vértice. Outro tipo de problema também que pode aparecer são os problemas de custo. Por exemplo, te dá uma função, a função com relação ao lucro da empresa, e pergunta qual é o lucro máximo que a empresa pode atingir, ou o lucro mínimo. Como que a gente sabe o que é máximo e o que é mínimo? De acordo com o valor de A. Seguinte, se por acaso você tiver o coeficiente A positivo, quer dizer que o gráfico ele fica assim, né? Ó, a gente sabe que o gráfico, se o A é positivo, o gráfico fica assim. Repara então que o vértice é o ponto mais baixo da parábola, nesse caso. Então, a gente diz que se o A é positivo, a gente tem ponto de mínimo. Tá certo? Se por acaso a gente tem o A negativo, né, o A menor que zero, então a minha parábola ela fica para baixo. Como ela fica para baixo, vou desmanchar aqui para não te confundir, que ficam dois perto. Como ela fica para baixo e o vértice é o ponto mais alto que ela atinge, então a gente tem ponto de máximo. Tá? Então, sempre que o exercício te perguntar aí o máximo ou o mínimo, é nesse sentido, tá bom? O máximo é quando você tem um A negativo, o mínimo é quando você tem o A positivo, tá certo? Então, para você entender um pouco melhor, vou resolver alguns exemplos práticos e mecânicos para você ver que não é difícil. Olha só, exercício da FMU diz assim: a parábola de equação menos x ao quadrado mais bx menos 8 é tangente ao eixo dos x. O que isso quer dizer? Pediu para calcular o valor de b. O que isso quer dizer? Toda vez que te disser que uma parábola é tangente a um eixo, se ela é tangente, quer dizer que o delta é igual a zero, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de que delta é igual a zero. A partir daqui, o que a gente tem? Vamos tirar os dados daqui, ó. Qual que é o valor do A? O A ali é menos 1. Certo? Que é o primeiro número, como não tem número aqui, só tem o sinal negativo, então é menos 1. O B aqui é B mesmo, então não tem muito o que se fazer com ele. E o C é menos 8, então o C menos 8. Esses valores aqui a gente substitui na fórmula do delta. Qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Eu sei que isso tem que dar igual a zero. O B é B mesmo. O A, nesse caso, é menos 1. O C é menos 8, igual a zero. Então, a gente tem que B ao quadrado vai ser menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. 4 positivo vezes menos 8 vai dar 32 negativo. Passa com a operação inversa. E aí a gente vai ter B é igual a raiz de 32. Terminou aqui? Não, a gente tem que fatorar. Se você pegar lá o 32 e fatorar, ó, você vai ter 16, 8, 4, 2 e 1. Então eu tinha 2, 2. Por que eu estou pegando de 2 em 2? Porque é uma raiz quadrada, tá? Então, 2 vezes 2, 4. Esse aqui não tinha como pegar um par para ele, ele fica dentro da raiz. E esses daqui saem. 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Então, o valor do B é 4 raiz de 2.
Então, vamos pegar aqui um exercício que ele abrange tudo. Olha comigo. Esboçar o gráfico da função tal, y igual a 2x² menos 3x mais 1, determinando suas raízes, seu vértice, a classificação e a interseção com o eixo y. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos determinar as raízes. Como que a gente faz isso? Delta e Bhaskara. É o processo mais comum. Olha só. Então, para resolver a letra A, eu vou fazer lá o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente tem que o delta, o b aqui vale menos 3, o a vale 2 e o c vale 1. Substituindo 9, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Então, eu tenho que o delta vale 1. Certo até aí? Então, faz o Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem, ó, o b já era menos 3. Então, aqui vai ficar 3 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta vale 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes a. O a valia 2. Então, 2 vezes 2 é 4. A gente pode separar, então, em duas raízes. 3 mais 1, que dá 4, sobre 4. Então, uma das raízes é 1. A outra raiz, eu tinha 3 menos 1, que dá 2, sobre 4. Não dá para dividir, mas a gente pode simplificar. Então, eu tenho 1 sobre 2. Então, as duas raízes estão aqui. Na letra B, pediu o vértice. Fácil também. Ó, o vértice é x do vértice menos b sobre 2a. Certo? O que é o b aqui? Menos 3. Certo? Então, vai ser 3 positivo, porque menos com menos daqui cancela. 2a, o a vale 2, então 2 vezes 2 é 4. Esse é o x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Qual que é o valor do delta? 1. Então, vai ser menos 1. 4a, o a vale 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 1/8. Pediu a classificação do vértice. Qual que é a classificação do vértice? Se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesse caso aqui, ó, o A é positivo. Se o A é positivo, ele é ponto de mínimo, tá certo? Então, ponto de mínimo. Certo? E o último, a interseção com o eixo X. Onde que o gráfico vai tocar, o eixo Y, desculpa. Onde que o gráfico vai tocar o eixo Y? Exatamente no ponto onde é marcado com o coeficiente C. Nesse caso, 1. Certo? Então, a letra D é 1. Então, tá aqui toda a solução. E o esboço gráfico? O que é o esboço gráfico? Olha aí. É só você lembrar que esboço gráfico não é gráfico, tá? Ele é só um esboço realmente, então você não constrói ele ponto a ponto. O que a gente tem aqui? Eu tenho as raízes que é 1 e 1 sobre 2, certo? Ou seja, é 1,5. Então, vamos colocar aqui como se fosse assim, ó, uma raiz aqui e outra raiz aqui, basicamente. Ou pode usar aqui esses pontos mais distantes, se você quiser, para o gráfico ficar mais organizado. Então, digamos que eu tinha aqui o ponto 1 e aqui mais ou menos o ponto meio. Eu sei que o ponto é mínimo e o ponto mínimo é no y menos 1/8. Então, vai ser aqui embaixo, assim mais ou menos. Eu vou colocar aqui menos 1/8. Então, basicamente, esse era o ponto mínimo. Certo? Não precisa, a última coisa que precisa falou que o gráfico toca no ponto 1. Então, digamos mais ou menos aqui pela distância que o 1 seria mais ou menos aqui, né? É um ponto que o gráfico vai tocar. Então, sua parábola, ela vai passar mais ou menos aí, ó.
ok? Então, o esboço gráfico seria mais ou menos isso. Você não tem a necessidade de calcular todos os pontos dele, você só precisa das raízes do vértice e o ponto que ele toca o eixo Y. Dá para você construir o gráfico e determinar o gráfico da função tranquilo. Então, basicamente, o conteúdo de funções é isso, certo? De função de segundo grau. Então agora você já sabe. Pega a sua lista de exercício aqui, dá uma treinada, vê se você entendeu e se prepara, porque no próximo vídeo nosso vai ser sobre função de segundo grau aplicações, que aí vem os problemas contextualizados e você vai precisar rever os conteúdos que estão aqui, beleza? Então faz seu resumo aí e se prepare, que a gente vai trazer para vocês os contextualizados, que é a forma como o Enem cobra, tá certo? Então, no mais, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like para ajudar o canal e até a próxima. Valeu!